Boa noite a todos, boa noite, Lu. Obrigado pelo convite. Saudade de você. Eu também. A gente tem que fazer um GKB3, né? Para a Anne entrar aqui, ela lá do outro lado do mundo, falando Não, com tá a gente. muito chique, olha só. Era muito... Internacional. Ai, que legal. Que bom Então, que conseguimos, que deu certo. Essa live vai ficar gravada. Ai, época boa. Todo mundo aqui, saudade, porque é muita saudade mesmo. Fizemos a nossa última pós-graduação, a mais atual, fizemos juntas e foi muito bom, de muito aprendizado, né? Uma delícia de estar sempre juntos, uma vez por mês, final de semana, tá muito bom. aprendendo um monte de coisa nova, né? Um monte de coisa nova, mudando muitos conceitos da nossa vida. E vamos Inclusive esse dessa aula de hoje, né? Dessa conversa de hoje. Né? Que é a exatamente. obesidade com intestino, em princípio parece uma coisa boba, né? Olha, eu como, vai para o intestino, a minha célula absorve aquilo ali, vai para a gordura e eu aumento de peso. Se fosse simples assim, tava bom, né? Tava bom, porque da gente tinha a cura, né? O que a gente descobriu, na verdade, é que é muito mais do que isso daí, né? Até porque tem trabalhos mostrando que a pessoa magros, que fizeram hiperalimentação, eles aumentaram um pouquinho de peso. Quando pararam a hiperalimentação, eles emagreceram mais do que o peso que eles tinham. E a pessoa gordinha, que já emagreceu um pouco e entrou naquele platô, que não consegue perder mais o peso, ela está comendo pouco, ela está com todos os sintomas e sinais de falta de alimento, né? Tá com dor de cabeça, tá com fraqueza, falta de energia e uma fome avassaladora, né? E não consegue perder peso. Então, por isso que eles viram que era muito mais complexo do que isso, né? Que dependia de alguns fatores, né? De quem que estava comendo e do que estava comendo. Então, perguntar para você, Lu, a pergunta de $1 milhão, né? Se eu comer muita caloria, eu engordo ou não? Depende. Depende, exatamente. Depende de quem que está comendo, né? Então, Depende de quem é. Tem aquelas pessoas que têm uma lombriga enorme, né? Que vai tudo para essa lombriga, porque não é possível. Aonde que vai essa quantidade de comida? mas é exatamente o contrário. Na verdade, o que acontece é que tem pessoas que têm umas bactérias que absorvem mais energia do alimento, extraem mais energia do alimento, e outras que têm menos. Então, o que eles viram é que o grande... Deixa eu só... Peraí, rapidinho. Não preciso dessa luz. Assim fica melhor, né? Tava muito brilhante. Então, e aí o que eles viram é que as bactérias que fazem mais essa extração energética é do filo dos firmicutes. E que as pessoas obesas geralmente tinham mais firmicutes em relação a um outro grande grupo, outro filo que chama bacteroidetes. Então, parece que há uma extração maior de energia do mesmo bife, entendeu? Eu como um bife, eu pego X de energia. A outra pessoa come o bife e pega 3x de energia. Né? E aí o que acontece? Você vai numa bola de neve. Porque você extrai mais açúcar, esse açúcar vai cair na corrente sanguínea. Esse açúcar, ele estimula a produção de insulina. A insulina é um grande fator para fazer a célula adiposa, que é a célula de gordura, absorver mais açúcar. Ela absorve mais açúcar e começa a faltar açúcar na corrente sanguínea de novo, ele manda você comer de novo. Então acaba sendo um círculo e que você não sabe o que começou primeiro. Né? Esses firmicutes, eles gostam muito de coisas brancas, né? Branco, amarelado. Né? Se você for olhar assim, as cores dos alimentos, né? Às vezes a gente se pega pegando um prato inteiro branco amarelado. Né? E o interessante é que essa célula de gordura ela tem até um mecanismo de falar para o cérebro, para o hipotálamo, que é para você, que você está saciado, que você tem que parar de comer. Só que quando você aumenta muito o número de células, principalmente na região do abdômen, você faz uma resistência leptínica. Então, essa substância que vai para o cérebro e fala, para de comer, ela chama leptina. Quando tem muito,
o receptor não entende mais aquela leptina que está entrando, porque é muita leptina. Então, acontece o efeito contrário. Você come e o cérebro fala, coma, 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 coma. Está faltando nutriente, está faltando açúcar na corrente sanguínea. Então, é um mecanismo que acaba se replicando, né, e passando por diversos outros fatores que vão acabar fazendo você comer mais e comer mais alimentos mais ricos em açúcar. Né? Então, a sua vontade não é comer um brócolis, a sua vontade é comer um açúcar gorduroso, de preferência. Né? Quando a gente fala dessa parte de intestino, a gente fala dessas bactérias, né? Falando de bactéria do intestino, na verdade a gente está falando da sua microbiota, é um órgão que a gente tem no corpo virtual, é um órgão cheio de bactérias que fazem um monte de coisas para a gente. Hoje tem trabalhos americanos que consideram como se fosse o fígado, fazendo todas as suas reações, mas dentro do intestino. Quebrando alimentos que a gente não consegue absorver, fazendo várias vitaminas, fazendo sinalização. Porque o interessante, olha, no nosso curso a gente aprendeu que a gente tinha 25 mil genes, né? Ou 24 mil genes. Você sabe que saiu um artigo recente falando que, na verdade, genes ativos a gente tem 19 mil. E um arroz tem 35 mil. Então, que a única... A gente aprendeu bem isso, que o arroz tem muito mais genes do que a gente, né? Pois é, e aí o que acontece? O que faz a gente estar nessa posição no planeta hoje seriam os genes dessas bactérias, que é 150 vezes a quantidade de genes que a gente tem. Principalmente no intestino, né? O trato gastrointestinal, do intestino inteiro, da boca ao ânus, tem 200 metros quadrados. Então, você imagina a quantidade de informação que está sendo processada ali por essas bactérias. Então, hoje a gente fala dessas bactérias como você mesmo falou no começo. A gente fala dessas bactérias não somente com relação à obesidade, mas assim, o eixo desse intestino com o cérebro, o eixo do intestino com o fígado, com o rim, com o pâncreas, com o coração, com as articulações, com a pele. Né? A gente fala intestino vazante, cérebro vazante, pele vazante. Né? Então, às vezes a pele está sendo só um marcador do processo inflamatório. Né? E o interessante também desse mecanismo que eu falei antes, da leptina, é que a leptina também abaixa a imunidade. Então, ela diminui uma célula chamada T-reguladora, que é a célula do sistema imune anti-inflamatória, que fala, não responda. Fica paradinho aí. Para de produzir substância inflamatória. E você diminui ela com o excesso de leptina. Então, você começa a fazer um processo inflamatório, principalmente próximo daquelas células de gordura. Então, essa barriguinha, na verdade, é uma barriguinha inflamatória. Né? E o processo inflamatório, ele aumenta o açúcar no sangue. Você veja, se você interna uma paciente com diabetes, com uma pneumonia, ela desregula completamente a diabetes dela. Porque, na verdade, além desse processo inflamatório chamar as células de defesa, ela aumenta a glicemia, ela aumenta o açúcar, como se ele estivesse dando mais alimento para essa célula. Né? E também é mais um fator que vai alterar essa parte de obesidade. Então, a gente fala muito de uma obesidade inflamatória, né? De uma obesidade relacionada à desnutrição, né? A pessoa está precisando, sei lá, de uma metilcobalamina, né? Uma vitamina B. Aí ela vai lá e come um pão. Aí o cérebro fala, come de novo, não é isso que eu quero metilcobalamina. Ela vai lá e come outro pão. Né? Então, a gente fala muito desse processo de inflamação associado à desnutrição. Né? Então, a sua resposta é aquela mesmo, depende. Depende. Eu acho bem importante a gente falar disso, Daniel, porque assim, como você bem colocou, né, que está tudo muito bem interligado e por isso que não é simples, porque a gente tem toda essa microbiota que você está brilhantemente aí falando como que isso acontece, mas você também colocou a questão da insulina, né? Que ela tem relação, e não só com isso, mas também para deflagrar e iniciar o processo inflamatório dessa inflamação toda no nosso corpo.
Então, não é simplesmente, ah, então tudo bem, então eu vou lá e troco essa minha cepa de bactérias, porque alguém perguntou aqui sobre suplementação do intestino, né? Então, fazer suplementação para o intestino é interessante? Então, de novo, a resposta é depende, né? Então, assim, o que acontece? Mas isso o Daniel vai responder super bem. Por quê? Porque a gente tem toda essa questão da microbiota, das bactérias sendo seletivas, elas vão deflagrar outras reações, mas tem hormônios importantes, né, como, por exemplo, a insulina, que ela vai ter que tirar esse açúcar, mas ela inflama e ela vai produzindo citocinas, que são agentes inflamatórios, que, por exemplo, se ela deflagrou, sei lá, a citocina 1, fica mais ou menos na pele. Agora, se ela já estimulou a interleucina 6, já vai virar uma inflamação sistêmica, ou seja, no organismo todo. Então, e isso vai demandar outra reação, igual o Daniel falou, que o organismo pede metilcobalamina. Mas para fazer uma reação de respiração celular simples, que não é simples, a gente precisa de alfa-lipóico, de vitamina C, de NAD, de glutamina, de glutationa, a gente precisa de muitas substâncias. Então, por isso que é complexo, não dá para a gente tratar só de uma forma. Ela tem que ser uma forma mais integralizada. E aí, por isso, agora, então, o Daniel vai falar sobre isso e explicar, então, como que é essa suplementação do intestino, se é bom, se não é, qual o melhor caminho para se fazer. Então, e você tem que imaginar também que a gente tem que absorver aquilo ali. Que muitas comidas boas, nutrientes, vitaminas, as bactérias gostam também. Tá? E não é só bactéria, né? Tem bactéria, tem fungo, tem parasita, tem vírus. A gente fala muito de bactéria porque é o que a gente sabe um pouquinho, né? Mas não vão faltar, em poucos anos aí, nós vamos acabar falando de viroma intestinal, né? Que é uma loucura hoje em dia a gente falar disso, né? Por falta de conhecimento. Mas assim, às vezes você come uma coisa muito boa e a bactéria quer também, ué. Ela é um ser vivo, ela gosta, as substâncias são interessantes para ela também e ela também está comendo junto com você, igual o parasita. Então, assim, a suplementação no primeiro ponto, assim, como medida inicial, tem muitas pessoas que não colocam, elas colocam a partir de um certo momento do tratamento, tá? Porque às vezes você não vai absorver. Ou então você vai fazer uma suplementação IM, EV, né, na veia intramuscular, para que você consiga o mínimo daquela substância para você ajudar a te desinflamar. Existem várias substâncias interessantes, né? L-carnosina, quercetina, vitamina D, o ômega 3 como anti-inflamatório, fantástico para ele não deixar. É porque assim, a gente pode falar assim, tem bactéria boa e bactéria ruim, vamos dizer assim, tá? Que a bactéria ruim, gram-negativa, ela produz a paredinha dela quando ela morre, chama lipopolissacáride, LPS. O pedacinho dele tem capacidade de te inflamar. Então, por exemplo, às vezes no início de tratamento em que eu quero matar as bactérias ruins e eu começo a produzir muito LPS, às vezes a pessoa reclama que ela está pior, né? Então, assim, até o óleo de coco, por exemplo, que tem uma capacidade de matar a bactéria, né? E tem capacidade antirretroviral também, é interessante. Mas ele, às vezes, não é uma estratégia inicial, entendeu? Às vezes você tem que dar uma outra substância antes ou dar alguma coisa que bloqueie essa ligação do LPS com o receptor. Por exemplo, o ômega 3. Então, nada é simples, é extremamente complexo, mas tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, assim, a suplementação, ela é uma coisa muito interessante. Inclusive, tem suplementações, tem uma substância no intestino, já quem está falando de obesidade, né? Que chama GLP-1, né? Um peptídeo semelhante a glucagon. Ele é uma coisa, assim, hoje em dia, maravilhosa. Entendeu? Ele é produzido pelas células distais do intestino delgado e do intestino grosso, e ele tem uma capacidade de fazer várias reações,
uma das principais, ou mais interessantes para a gente, né, é regular a glicemia e aumentar a saciedade. Né? Então, existem coisas específicas que, se você der, você aumenta a saciedade. Então, e coisas simples, assim, eles fizeram trabalhos mostrando, por exemplo, glutamina, né? Só que tem que ter uma dosagem alta para você conseguir o resultado, porque ela tem que passar por todo o intestino delgado, chega lá no finalzinho, senão ela é absorvida toda no começo, porque os enterócitos adoram glutamina, que é um aminoácido, né? Interleucina, leucina, então tem vários produtos que realmente, por exemplo, aumentam esse GLP-1, o que é muito interessante. E que a gente tem medicações até parecidas, né? Que já... Exatamente. Essas novas medicações de emagrecimento e para tratamento de diabetes, e inclusive o tratamento cirúrgico para a obesidade, estão baseados no GLP-1. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o ilho e ligando, que é a parte distal, e ligando no estômago. E aí você consegue que a célula produtora desse GLP-1 é a célula L, que tem maior quantidade nessa região. Então, você aumenta em até 10 vezes a produção de GLP-1 com o procedimento cirúrgico. Não estou defendendo o procedimento cirúrgico, estou falando que na teoria, né, ele usa essa produção de GLP-1 para aumentar a saciedade. Porque, assim, em princípio, quando eu comecei a estudar isso, eu sempre pensei que era porque a pessoa não conseguia comer, né? Porque a porção era muito pequena. E não é isso. Na verdade, o princípio não é só isso. Essa é a pequena parte. O mais interessante realmente é a saciedade por conta da informação que a célula vai estar mais próxima, né? Exatamente. E uma coisa importante que você falou, que eu acho que é bem importante a gente frisar aqui, já que a gente está falando de intestino, obesidade, está falando de LP1, e você falou de aminoácido, né? Então, que é outra coisa super importante de ser suplementada, reposta, enfim, avaliada aí no processo de obesidade, né? Os aminoácidos, as vitaminas, né? Porque o que acontece? Não é só você ter uma bactéria diferente da minha bactéria. Todo mundo tem bactéria diferente, dependendo até se foi amamentado ou não, dependendo do tipo de parto, dependendo se entrou em contato na infância com as outras bactérias, ou se for aquela criança, aquela menina, né, que ficava com o vestidinho branco, não podia encostar em nada, num ambiente ascético, né? Tudo isso faz você desenvolver um determinado tipo de bactéria intestinal. Mas aí a gente tem que pensar também nos ritmos intestinais, né? Que se a pessoa não come muita fibra, ela já tem um processo de constipação. Se eu paro, né, a Paulista lá do lado da Paulista, quando chegar, vai passar o tempo, do outro lado também vai estar parado, né? Com essas bactérias crescendo a cada 48 horas, é a vida da bactéria, então elas ficam multiplicando. Então aí eu saio de um padrão normal, vamos dizer assim, para um processo de desbiose intestinal. Então essa desbiose, que é um desequilíbrio desse intestino, acaba fazendo com que haja um aumento de permeabilidade desse intestino, um processo inflamatório desse intestino, causando inúmeros problemas, desde essa inflamação sistêmica que você colocou, né, até um problema de tireoide, doença autoimune. Eu acho que é importante a gente falar, né, porque muita gente é leiga mesmo, né, então que o intestino, quando tem essa permeabilidade, a gente tem assim, um órgão da parte do sistema imunológico, né? Uma primeira barreira logo ali, muito próximo, que já vai estimular. Isso estimula esse sistema imunológico. Tem uma quantidade de células do sistema imune ali que pode realmente já induzir ou doença autoimune ou doenças até mais complexas, né? Que você pensa, é uma barreira do meio interno com o meio externo. A comida entra pela boca e sai pelo ânus em meio externo, né? Então, aquela região ali de 200 metros quadrados, ela tem que ter uma defesa, né? De um lado tem suco de laranja, do outro lado tem sangue. Tem que ter uma defesa. Então, quando acontece esse aumento de permeabilidade,
acabam entrando restos, pedaços de proteína, né, o grupo peptídeos que a gente chama, que podem estimular o sistema imune, podem ser parecidos, por exemplo, com a sua tireoide, pode ser, e atacar a tireoide, ataca aqui, ali local e ataca na tireoide. Pode ser parecido com o cerebelo, atacar o cerebelo, né? Então é um problema muito maior do que só a obesidade. O que eu acho interessante dessa visão é que muda muito a forma de você pensar no emagrecimento, por exemplo. Porque, olha, se eu falei que a célula gordurosa está ávida por açúcar e todo açúcar que entra, ela pega e aumenta de tamanho. Que ela manda uma informação de saciedade que não é ouvida pelo cérebro, porque está com resistência. A pessoa passar fome não é a coisa mais interessante, entendeu? Então, por exemplo, eles pegaram 3 grupos, lá em 2012, eles pegaram 3 grupos de pessoas, deram comida para eles, assim, eles ficaram fechados dentro do hospital, eram proibidos de sair para não estar uma escapadinha em algum lugar. E eles deram comida, e eles deram a comida com 20% de gordura, 40% de gordura e 60% de gordura, né? O 20% que seria aquela light, né, sem gordura, a dieta americana até pouco tempo atrás, o 40% que seria o normal e o 60% que seria do Atkins lá, que é o terror dos cardiologistas, né? E eles observaram que, na verdade, havia uma diminuição do gasto basal da pessoa. Porque eu estou gastando energia, nós estamos gastando energia nesse momento, sentados, né? E que essa diferença de gasto equivaleria a 325 calorias em média. E que 325 calorias é 1 hora de exercício moderado. Então, que você perderia, ou melhor, você não gastaria o que você iria gastar como se você não estivesse fazendo 1 hora de exercício diário. Entendeu? Por isso que a pessoa ficava cansada. Eu diminuo o meu metabolismo. E que esse valor de 325 calorias, que parece tão pouco, levaria a um aumento ao longo dos anos de 15 quilos. Então agora, eu acho que foi dia 7, saiu um trabalho mostrando que a previsão de obesidade nos Estados Unidos para 2030, que é 1 para 1, um magro para um obeso, e 1 para 4. 4 magros para um obeso mórbido. Ou obesidade severa, que ele coloca lá. Então é uma coisa muito angustiante, até porque chega aqui em 10 anos, né? Uhum. E aqui já está saindo trabalhos nossos também, né? Mostrando o quanto o brasileiro engordou, né? O quanto, porque não era tido assim para o brasileiro essa questão da obesidade, e hoje a gente já sabe que a gente, apesar de não ter uma dieta tão americana, mas a gente tem algo bem parecido, sim, com essa, infelizmente, esse desfecho, e que a obesidade ela vai levar, como você está colocando, a inúmeros desfechos e outras doenças por conta de todo esse quadro inflamatório que ela causa, podendo levar a doença autoimune, enfim, tudo isso que já foi falado aqui, né? Então, não é simples, porque se fosse simples, a gente tinha essa cura, não existe obeso em lugar nenhum do mundo, mas é porque tem uma mudança muito grande de muitas coisas, e muitas vezes a pessoa não dá conta, porque ela vai fazendo essas dietas mais malucas, que eu já fiz várias também, que é a gente ficar sem comida, né? Só que isso vai depender da nossa força de vontade. E a gente não consegue manter isso por muito tempo, porque a força de vontade, ela cessa, né? Então, mas você pensa, se você fica sem comer e você está com falta de comida, na verdade, a célula gordurosa está comendo, mas o seu corpo não está na quantidade que deveria, né? E a comida adequada, né? Porque... Não, e aí você vai ficar com uma fome absurda por coisas mais energéticas, né? Que dá mais caloria. Mas aí é igual você tratar uma febre. Eu penso assim, um exemplo bom é eu tratar uma febre, a pessoa está com febre. Então está com desequilíbrio de temperatura. A temperatura está alta, tá alta. Eu vou fazer uma banheira com gelo e vou jogar ela lá dentro. Entendeu? Ela vai odiar aquilo ali, porque ela já está sentindo frio. Eu vou colocar dentro de uma banheira gelada, ela vai começar a tremer, passar super mal,
Então, assim, ninguém trata uma febre hoje colocando a pessoa numa banheira de gelo. Apesar de ser lógico, né? A febre está alta, coisa simples, né? A febre está alta, eu vou abaixar a febre. Abaixa a febre, abaixa a febre. Só que, assim, é um transtorno tão grande para aquele organismo que não vale a pena. Então, o que a gente faz hoje? A gente usa uma medicação antitérmica central. Então, por isso que vieram essas medicações à base de GLP-1, né? E que está fazendo sucesso. Por quê? Porque eles atuam de forma central, alterando o apetite, dando até, às vezes, ânsia de vômito, mal-estar, né? Mas a pessoa não quer nem ver comida, né? Com aquilo ali. Um minutinho, peraí. E a Anne, né, Anne? A gente está falando aí com você e o seu tio ali, que foi o principal iniciador disso no Brasil, né? Com barriga de trigo, né? Voltei, desculpa. Estavam tocando a campainha aqui na clínica, mas pode falar. Então, que aí a visão agora que eles estão tendo é quais estratégias nós poderíamos ter para aumentar a GLP-1 sem ser ter que tomar uma injeção todo dia ou uma vez por semana. Até porque dá um monte de efeito colateral. Né? Tem gente que não suporta. Que existem alguns trabalhos interessantes. Então, por exemplo, exatamente. Então, que existem algumas estratégias nutricionais para você fazer isso. Então, por exemplo, quando a pessoa entra com uma loucura para comer doce, por exemplo, se nós considerarmos que ela após uma alimentação, ela fez um pico de insulina ali, diminuiu muito o açúcar no sangue, existem maneiras de eu manter esse nível de insulina maior e aumentar o GLP-1. Por exemplo, o que já fizeram, né? Uma das técnicas foi você comer a porção de proteína 15 minutos antes da refeição. Tá? Então você come 15 minutos antes, assim, parece que dá tempo dela descer mais rápido e chegar lá no final do intestino delgado e dar a informação para o cérebro, produzir o GLP-1 e dar a informação do cérebro de saciedade. Tem exercício físico, aumenta GLP-1. Tem mastigação, né? Só que eles mandam mastigar 40 vezes. Né? É difícil, né? É difícil. Nem as nutricionistas que falam isso, elas conseguem fazer, eu acho. Né? Eu conheço uma médica que consegue fazer isso aqui em Campo Grande. Mas a maioria das pessoas não consegue. Então a estratégia seria você pegar o garfo e repousar o garfo a cada garfada. Então, você bota na boca e bota na mesa. Né? Outra estratégia, cronometrar o tempo que você demora para almoçar. Né? Não almoçar vendo televisão, vendo coisas ruins. Porque também você tem que pensar que a digestão está extremamente relacionada ao relaxamento, ao sistema parasimpático. Então, se eu estou vendo uma coisa muito ruim na televisão na hora do almoço, eu estou brigando com alguém na hora do almoço, esse alimento eu já não vou digerir direito. Então, é um horário que você tem que desligar a televisão, falar, olha, vamos brigar depois, tá? Agora eu quero digerir o meu alimento que eu estou comendo, né? Agora não é o momento. Outra estratégia é a proteína isolada, pelo menos 2 horas antes da alimentação principal. Qual a alimentação principal? Em princípio, a maior alimentação do dia seria na hora do almoço. Lembra aquela história de ciclo circadiano para os órgãos? Né? Então, a gente sabe que o ciclo circadiano para o intestino, ele é geralmente das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, assim, não seria uma boa ideia eu comer uma feijoada às 10 da noite, entendeu? Porque não é o horário que ele está mais ativado para funcionar, vamos dizer assim. É claro que ele vai digerir, mas assim, vai ser aquela noite, você vai lembrar da feijoada a noite inteira, né? Então, também comer a proteína 2 horas antes é uma coisa que vai te dar mais saciedade, vai aumentar o GLP-1, vai regularizar o nível glicêmico. Então, são coisas muito interessantes que a gente pode utilizar e mais simples, né? Do que ter que tomar injeção cara. Quanto tempo vai tomar? Tá, eu tomo e depois daquilo aí, o que eu vou fazer? Vou tomar o resto da vida? Né? Mas ele tem todas as estratégias durante, né? E também
Você falou bem sobre a questão da grelina, então acho que é importante a gente falar que não é simples o tratamento da obesidade, mas ele também tem fases. Então, num primeiro momento, tem que olhar, por exemplo, mesmo a inflamação. E já numa fase mais para frente, vai ter que realmente reverter essa resistência aí à leptina e melhorar toda essa performance aí da leptina, né? Então, mas isso mais para frente. Então, tudo isso é que eu falei grelina no começo, nada a ver, a leptina não queria falar. Então, aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo dividir algumas fases, né? Numa primeira fase, eu quero melhorar o intestino. Então, existem algumas substâncias, vamos dizer que está tendo uma guerra ali dentro, né? Dos bandidos com os mocinhos. Então, eu tento matar os bandidos com algumas substâncias. Então, assim, tem alguns produtos prontos, tem óleos essenciais, tem óleo de coco, tem algumas coisas interessantes, tá? Óleo de orégano. Isso tudo não é para tomar assim, viu, pessoal? Tem tudo dosagem. É que a gente não pode falar nada disso aqui. Mas, assim, são estratégias para a gente usar para matar a bactéria. Eu uso comida fermentada para crescimento de bactéria boa do intestino. Eles adoram comida fermentada, tá? As bactérias boas. Então, assim, comida fermentada é muito difícil da gente achar, né? É miso, natto, comida japonesa fermentada que o pessoal não gosta de comer, comida russa fermentada. Então, assim, tem alguns produtos prontos, né? Que você pode fazer em casa, tem receita no YouTube, se você quiser. Mas tem alguns produtos prontos de comida fermentada que as nossas bactérias boas adoram. Né? Então, assim, eu estou dando comida para eles ali. Eu tenho que dar um escudo para ele, que é, por exemplo, o ômega 3. É um ótimo escudo. Tá? É claro que vai depender do quanto que você está atacando, né? Porque, assim, a gordura boa com a gordura ruim seria bom 1 para 1. Então, se você come uma prata de batata frita e aí você quer tomar uma cápsula de ômega 3, realmente não tem como ganhar essa guerra, né? Porque o volume de gordura inflamatória que você ingeriu é muito grande. Então, já tem trabalhos americanos utilizando, por exemplo, o sanduíche do McDonald's como fator inflamatório do sanduíche tudo. Então, eu quero testar uma droga anti-inflamatória. Eu mando 30 pessoas para o McDonald's e pego 15 pessoas dessa e dou a droga anti-inflamatória. Então, reconhecendo que um sanduíche do McDonald's é inflamatório por natureza. Né? E essas comidas mais gostosas geralmente são mais inflamatórias. Né? Tem um americano que ele é engenheiro de alimentos e ele fala muito de como que os americanos fizeram toda uma ciência de viciar as pessoas em alimento, né? Como que eles conseguem colocar tanto sabor no alimento ou fazer ele parecer tão palatável, né? Que você quer comer mais. Então ele fala, por exemplo, da batatinha frita de lata, né? Que metade dela é gordura, tá? Então, de maneira que quando você bota ela na boca, ela dissolve e você não precisa engolir. Então, a sua sensação é que você não comeu para você comer mais. Olha que loucura. Daniel, você está me vendo? Eu tô. Eu também, estou te vendo, para mim está normal. Eu Alguém vi falou ali que que a Zoé falou que não tá está me vendo. aparecendo. Será que está para todo mundo assim? Não sei. Estranho, né? O meu tá normal. O meu também. É. Gente, se tiver, a Silvia falou assim, então eu acho que deve estar normal. Então, assim, tem várias estratégias. Então, assim, utilização de probiótico, que eu acho que de certo foi o que alguém perguntou aí de suplementação. Eu imagino que ele deve ter falado mais de probiótico, tá? Então, se a maioria das pessoas estão com disbiose, com muito crescimento bacteriano, que a gente chama de SIBO, eu vou colocar mais bactéria naquele lugar que já está cheio de bactéria, entendeu? É meio complicado. Então, você falou, porque lá em 2006 eles fizeram os testes com o ratinho, né? Viram que o ratinho gordinho tinha mais firmicutes, aí tirava o cocôzinho do ratinho e colocava num que tinha um intestino estéril
e ele engordava, né? Foi daí que começou essa história das bactérias engordando, emagrecendo e o transplante fecal. O que aconteceu com o transplante fecal? 2 pessoas morreram pós-transplante fecal, entendeu? Eles fizeram o transplante com bactérias que para aquela pessoa magra não era normal, ela ficava paradinha ali, e na pessoa que era obesa, ela fez uma bacteremia com aquela bactéria. Então, assim, é a bactéria para você no lugar certo, né? Em dermato fala muito isso, né? A Muito. bactéria daqui é diferente da bactéria daqui, não Uhum. é? Se for usar um antibiótico daqui é diferente daqui. E para cada um, né? Assim, essa questão da personalização é fundamental, porque por mais que a gente estude e saiba a fisiopatologia, né? Mas na hora que você vai estudar isso naquele indivíduo, é naquele indivíduo. Não dá para a gente generalizar, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua história com as suas bactérias, né? A gente tem elas, a gente tem vírus, a gente tem fungo, a gente tem, eu falo que a gente é um zoológico ambulante, né? Então, assim, tem tudo isso e que está vivendo ok. Né? Na dermatologia, porque a gente tem na pele essa microbiota também, e aí quando a gente vai começar a alterar essa microbiota, que é muito mais fácil da gente modificar essa microbiota da pele do que do intestino, tem que também saber fazer isso, porque senão aquele paciente não vai ficar bem com essa alteração. E por mais que a intenção seja ótima, nem sempre o mundo está bem de boas intenções, né? Então, isso tem que ser avaliado bem individualmente. E você pensa que, imagina a nossa alimentação, eu acho que a gente é até bem resistente, né? Porque, olha, se você considerar antibiótico tudo que mata bactéria, né? Pesticida é antibiótico, álcool é antibiótico, flúor é antibiótico, cloro é antibiótico, conservante é antibiótico, espessante é antibiótico. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes que quando eu morava lá nos Estados Unidos, a salada de batata durava 30 dias, né? No supermercado tinha validade de 30 dias. Como que uma salada de batata pode ter uma validade de 30 dias? O presunto acho que era mais de um mês que valia, né? Você abria e fechava só. Aí tinha um caldo de alguma coisa ali dentro, né? Que mantinha aquele presunto. Então, assim, é um bombardeio diário. E eu acho que com o Covid isso piorou mais, né? Possivelmente deve estar pegando um monte de lesão de pele aí, né? Por excesso de limpeza, né? Em mão, né? O pessoal de tanto limpar a mão, passar tanto álcool. Hoje mesmo teve uma, porque lava mais, usa mais álcool e com lesões até nessa região, assim, aí tem diversas lesões, né? Nem adianta ficar explicando, porque são diversas, mas nesse caso, assim, a dica é hidratar, né? Hidratação, porque daí você protege mais a pele, isso pode ajudar. Às vezes só hidratar não tem que resolver. Daniel, tem uma pergunta aqui, ó. A Ana Amélia está falando que ela é magra e que a glicose dela é normal, mas a insulina está alta. Não usa açúcar, como pouco doce e carboidrato. O que pode levar? Então, é que o açúcar ele se esconde de diversas formas, né? Às vezes a gente pensa que açúcar é açúcar de comer a colherada de açúcar. E na verdade a gente sabe que, por exemplo, uma banana nanica madura pode equivaler a 8 colheres de açúcar. Você veja, as frutas são todas modificadas ou feito cruzamento para que elas sejam doces. Então você vai no supermercado, além de limão, vamos dizer assim, grapefruit em alguns lugares, você não encontra fruta azeda, né? Todas as frutas são adocicadas. Então, assim, só uma ingesta de frutas que, em princípio, é saudável, tá? Eu não sou radical contra frutas, né? Porque eu acho assim, não é... Tudo bem, a banana pode equivaler a 8 colheres de açúcar? Pode, mas ela não é açúcar, ela não é carboidrato. Ela é um alimento complexo, vindo da natureza. Só o perfume da banana tem quantos compostos? Né? Aquilo ali é fitoativos. Então, o que a gente tem que pensar é que os alimentos eles são sempre ativos. Ou ele te inflama ou ele te desinflama. Não tem alimento neutro.
Então, quando você for comer, você vai ter que pensar, olha, vou comer a banana, tá bom? Come ela isolada, entendeu? Já ajuda muito o processo de digestão. Porque a gente sabe, com o passar dos anos, a gente acaba tendo menos ácido no estômago, ou fazendo uso de algumas medicações. E isso faz com que a bactéria saia do intestino delgado e suba para o estômago. E acaba fazendo um processo de fermentação de açúcar, de carboidrato dentro do estômago, que não é o lugar. O estômago ele é feito para digerir proteína. Então, assim, se for para comer, eu acho assim, comer a fruta in natura, não fazer um suco, né? Porque separa a fibra do açúcar e aí a frutose da fruta pode ser até meio tóxica, tanto que não vende, né, 1 quilo de frutose no supermercado, né? Seria uma coisa assim, óbvia, né? Falou, vou fazer um açúcar de fruta e vou vender no supermercado. Apesar de que o nosso açúcar de cana é 50% frutose, tá? E, e aí você vai comer de uma forma mais consciente. A outra coisa que eu acho muito interessante é assim, às vezes você vai comer uma coisa que não é tão boa, mas você pode colocar uma coisinha boa por cima, entendeu? Vai comer banana, joga lá um pó de cravo por cima, entendeu? Bota alguma coisa que também te ajuda, né? Toma um chá junto, né? Então, assim, existem alguns mecanismos para a gente tentar burlar. É claro que, assim, eu sempre falo também que o Pedro Bastos, que é um professor português nosso, ele fala assim, se você quer um capacete para continuar batendo a cabeça na parede, eu posso te dar um capacete, mas eu sugiro que você pare de bater a cabeça na parede. Então, assim, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu entendo que não tem como a gente sair do planeta, né? Assim, nós vamos continuar expostos a algumas coisas. Algumas vezes vão ter situações que você vai ter que comer alguma coisa que você não gostaria de comer naquele momento, mas, assim, fazer de maneira a você ter mais resiliência. O seu organismo está mais acostumado e aguentar mais aquela substância. Então, não sou radical de não poder comer fruta, mas assim, existe um estudo europeu em que o estudo não, né? Nas recomendações europeias, em que eles mandavam comer 5 frutas diárias. E aí diz que aumentou um monte de doença. Aí eles diminuíram para 2. Então, se for comer, você come 2. Então, para a Ana Amélia, às vezes o problema pode ser comer fruta, por exemplo, que em princípio você acharia que seria uma coisa boa, mas aí depende de quantidade, depende de como você comeu, a hora que você comeu. Não sei se eu respondi, Ana. Ah, deve ter respondido com certeza. E também lembrar que tem, mesmo eu estou em São Paulo, mas o Daniel está em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e que está fazendo consulta online, então também mais dúvidas, conversas, ou precisar realmente de que ele faça um acompanhamento, às vezes pode ser possível algumas coisas por consulta online, né? Então, pode ser feito algo assim também. Excelente médico que faz muito brilhantemente todo esse acompanhamento, essa parte, e vai poder te ajudar. E eu, às vezes, troco experiências, porque não é o meu métier, né? Mas a gente sabe o quanto isso é muito importante e tem essa ligação com a pele, porque a pele mostra pra gente muitos desses sinais, né? Uhum. A gente brinca que a pele é o painel do carro, né? Tá mostrando que tá sem combustível ali, né? Não adianta você tratar a luzinha só, você tem que tratar a falta de combustível. Então, eu acho assim, dentro da dermatologia é uma coisa muito interessante. O efeito que a pessoa sente, né? De melhorar várias coisas. Eu gosto muito, eu era do grupinho dos dermatos lá no nosso curso, né? Gosto muito de dermatologia, eu acho muito interessante. Muitos produtos funcionam muito bem, entendeu? É só mais uma coisa para você somar. Eu falo que é mais um caminho para chegar à Meca, né? Que esse nosso curso serviu para isso, para mostrar que você pode tomar vários caminhos e fazer várias estratégias pequenas que acabam interferindo no jogo. E que esse jogo é importante, né? Porque a gente é a nossa vida, né? E a gente tem que prevenir para poder ganhar esse jogo, né? É verdade.
Mas então, o probiótico eu não uso de primeira, só para terminar aquele assunto. Eu não uso de primeira, eu uso mais para frente, geralmente quando a pessoa está usou muito antibiótico, né, por algum outro motivo. Aí eu coloco o probiótico. E aí eu coloco os suplementos um pouquinho mais para frente. Então, quando eu já matei um pouco das bactérias que poderiam querer comer aqueles suplementos caros, né? Principalmente aqui no Brasil, aí eu pego e coloco depois esses suplementos. Então, eu acho que o efeito é mais interessante. Porque, principalmente, a pessoa de idade, às vezes, ela não consegue absorver aquilo ali, ela nem consegue comer aquela quantidade, tomar aquela quantidade de comprimidos, né? Então, você tem que ser mais pontual e utilizar de formas diferentes. Sublingual também é muito interessante. Eu acho assim, tem vários detalhes, né? O segredo está nos detalhes de como que isso pode ser feito. Mas eu estou apaixonado por esse assunto. Acho que desde que a gente fez o curso, por mim, eu estudaria todo dia alguma coisa diferente, né, a esse respeito aí. Tento estudar, na verdade, mas todo dia eu não consigo. Tem muita coisa bem interessante, né? E, como a gente falou já no começo, né? Abriu a nossa mente, mudou muita coisa. E o assunto é muito vasto, né? Você adora a questão aí do intestino, que tem muita coisa para se estudar e cada dia mais. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Se bolhazinhas na pele e semanas de coceira podem ser consequência de alergia a glúten. É alergia, as alergias na pele, o excesso ou intolerância ao glúten podem causar. Bom, aí é um tema para uma outra live, né? É bem extenso, não é uma coisa, não são duas, e tudo depende. Tem alguns trabalhos e algumas pessoas falando com relação a ceratose pilar, que são bolinhas que dão não só no braço, mas também podem dar nas coxas. Essa, se você tirar glúten, muita gente melhora. Mas por quê? Porque é tudo isso aqui que a gente falou, né? Toda uma inflamação e aí vai melhorando. Então, é todo mundo? Não é todo mundo, mas é muita gente que tem essa intolerância e que vai levando a essa inflamação. Então, assim, quais alergias na pele? São várias, assim, e tem doenças específicas de doença relativa ao glúten mesmo, a gente estuda na dermatologia, né? E tem essas outras mais novas que a gente está observando com essa mudança toda que teve da alimentação e que melhoram, né? Até a acne pode melhorar, mas aí falar para você que tem um trabalho que prove que a acne é causada por causa do glúten, isso não tem. Você quer completar aí, Daniel? Então, pode ser a inflamação, né? O processo inflamatório. Aí, se é só glúten também, né? Porque tem aquele receptor intestinal que entra glúten e entra a proteína do leite, entra a caseína. Então, às vezes, não é só glúten, é glúten e caseína. Né? Aí ele tira só um e continua não melhorando tanto, e aí é associação. A outra coisa é que às vezes a gente fala tanto de glúten e leite derivado e amendoim, mas nós temos que lembrar que tem gente que tem outras sensibilidades. Eu peguei uma paciente que tinha sensibilidade à lentilha. Então, assim, é complicado. Então, claro que a gente tenta pelo mais comum primeiro, mas alguns pacientes têm inclusive fazer exame de anticorpo contra alimento, né? Anti-alimento, para a gente poder ver. Não é um exame que a gente pede inicialmente, mas alguns casos tem que fazer. É isso mesmo. Assim, a base é a inflamação, né? Não é simplesmente um fator. Ah, foi só o glúten, só o leite. É a inflamação e ele está todo misturado, né? Aí tem as bactérias também influenciando. Então, inclusive agora de pele mesmo, né? Já tem vários produtos com probiótico, né? Para o pessoal usar. E eu acho assim que é a pontinha do iceberg. Vai ter muita coisa ainda.
Porque que acontece? Eles não conseguem estudar isso direito. Porque eles não conseguem tirar um intestino e examinar o que está entrando, o que não está entrando, né? Que bactéria que está interagindo, qual que não está interagindo. As bactérias que interagem mais, elas estão grudadas no muco. Então, quando eu tiro aquele muco, ela não sai dali de dentro, porque ela está presa. Então, agora eles estão usando mucolítico para tirar o muco, para conseguir estudar aquela bactéria. Em Harvard, eles estão fazendo organoides intestinais. Então, faz crescimento de células. Já conseguiram fazer um tubo de célula, das suas células. Tira a sua célula, faz crescimento e faz um tubo. Só que eles não conseguiram colocar a bactéria ali dentro ainda. Então, isso tudo é muito recente. E mesmo assim, a gente está fazendo uso de várias coisas interessantes. Então, por exemplo, os probióticos. O probiótico A é bom, para emagrecimento. O probiótico B é bom para emagrecimento, Mas eu não sei se o A mais B, se eles não brigam um com o outro. Entendeu? Se eles são sinérgicos, se eles vão se ajudar ou se eles vão ser antagônicos. Então, às vezes, você pega uma receita assim com 20 probióticos. Ninguém nunca testou se os 20 juntos são bons. Agora estão começando nos Estados Unidos a fazer um teste com 4 para ver se são bons ou não juntos. Então, assim, é muito inicial ainda. Mas mesmo com esse conhecimento tão inicial, a gente já vê resultado muito interessante. É muito bom mexer com esses bichinhos, né? Fora que ainda tem vários tipos diferentes, né? Você tem 5 gerações de probiótico já. É probiótico morto, é probiótico vivo, é probiótico que tem uma cápsula que abre só no intestino grosso. Tem probiótico com bactéria, com vírus que mata a bactéria, a inimiga. Então, assim, é toda uma ciência que se tem hoje. Mas, assim, quando usar? Todo mundo vai usar? Não. Quando que vai usar? Né? Esse que é o detalhamento. Porque às vezes, eu pego muito paciente usando probiótico de longa data que passa muito mal. Não sei se algum de vocês aí que está ouvindo já teve essa sensação ou algum paciente com essa queixa. Mas para mim é uma queixa extremamente frequente, de estufamento, de mal-estar, né? Provavelmente porque já está com um supercrescimento bacteriano, né? E esses supercrescimentos têm material para outra live mesmo, porque assim, eles produzem gás, eles diminuem a motilidade, tem um monte de coisa que eles ainda fazem. É isso aí, eu acho que a gente falou, a gente conseguiu abranger bastante, né? Falamos muitas coisas. Adorei aí as perguntas. Não sei, eu não sei como é que tá de horário aqui. Começamos atrasados, né? Me desculpa, mas eu tenho relógio aqui, então nem sei Eu quanto acho tempo eu acho que tem. vai acabar daqui a pouquinho. É, Então, a dieta, existe essa é uma estratégia também, fazer uma dieta de FODMAPs, né, que são substâncias inflamatórias dependendo da quantidade. Olha que loucura. Ainda, além de ser, ela pode ser inflamatória ou não inflamatória. Então, assim, o que eu me lembro, por exemplo, é o abacate. Até 60 gramas, ele não é inflamatório. Mais de 60 gramas, ele é inflamatório. Mas o problema da FODMAPs é que quando você faz uma dieta muito restritiva, porque olha, o brasileiro, né? Eu tô tirando leite, tô tirando pão, tô tirando amendoim, tô tirando milho transgênico, que é comida pronta, tô tirando soja, né? E aí eu começo a entrar na listagem de FODMAPs, é muito complicado. Então, o que geralmente eu falo para o paciente? Vamos passo a passo, entendeu? Para quem não estava fazendo nada, você vai começar a fazer e você já vai sentir uma diferença. À medida que você acostumar com aquilo ali, a gente vai mudando. Mas assim, que a dieta de FODMAPs é interessante também, que é uma sigla de várias substâncias que você tem que tirar. Tá? Inclusive o xilitol, né? Muita gente troca por xilitol. E uma notícia ruim aí para quem gosta de adoçante. Eles descobriram que tem algumas bactérias do intestino que conseguem ou elas metabolizam o adoçante, transformando em açúcar, ou elas estimulam as bactérias produtoras de açúcar a produzir mais glicose. Entendeu? Então, às vezes, você come um adoçante, principalmente a sucralose, se não me engano. Você come um adoçante e aí você acaba fazendo mais açúcar.
né? Então, leite fermentado, outra má notícia também, né? Lembra dos firmicutes? Né? Os lactobacilos são da grupo Firmicutes. Então, é o grupo que consegue extrair mais energia do alimento. Então, assim, até que ponto? Bom para quê, né? Porque, assim, muitos desses fermentados também têm muito açúcar. E tem muita gente que não tolera alguns tipos de fermentado. Tá? Então, tem que ser caso a caso mesmo. E você tá aí? Eu tô. Tá. Tô esperando você. Não, É porque, na não, verdade, assim, eu acho que você vai ter que encerrar, porque daqui a pouquinho vai vai cair, né? É. Acho. Ai, muito obrigada, viu, Daniel? Adorei. Vamos fazer mais, falar mais coisas. Tiveram várias perguntas. Obrigada por todo mundo aqui que participou. Vai respondendo essas últimas e vamos agradecendo, porque assim já fica pelo menos agradecido, né? Mas daqui a pouco deve derrubar sim. Nem sempre, às vezes ele me avisa 1 minuto e em seguida Então, a Luciene está perguntando do leite de castanhas ali embaixo, olha. Então, é um leite bom, sim. Só que, assim, às vezes, se você comprar... Vai acabar? Vai falando, mas tchau, boa noite, obrigada a todo mundo. Acho que fica para próximo o leite de castanha, Luciene. Então, muito obrigado, gostei muito também, Lu. Vamos fazer mais. Vamos fazer Sempre mais. um prazer conversar com você. Muito bom. Obrigada. Beijo, Anne. Beijo, Renata. Beijo todo mundo. Beijo para todo mundo aí. Beijo. A Cássia entrou. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.